Eu espero que eu consiga falar aqui num tempo curto, num tempo que seja rasteiro e no canto, mas se puder, com alguma força, se puder passar aqui um recado que seja interessante para vocês, né? Nós vamos falar aqui a respeito de recursos no CPC de 2015, né? E eu escolhi aqui, com relação aos recursos, dois aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro deles diz respeito à questão da jurisprudência defensiva, o combate à jurisprudência defensiva feito pelo CPC de 2015. E o segundo deles diz respeito à recorribilidade das decisões interlocutórias no CPC de 2015, que nós vamos falar aqui, não é? Vamos começar aqui com a questão da jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? Jurisprudência defensiva são artifícios criados pelos tribunais para não examinarem o mérito recursal. São artifícios. Os tribunais vão criando, inventando situações para limparem a mesa, para não julgarem o mérito recursal. À luz do Código passado, na vigência do Código passado, era muito comum você encontrar manifestações de jurisprudência defensiva. Vou citar aqui algumas, erro no preenchimento da guia do preparo. O que acontece? O STJ cansou de dizer isso que está aí, que erro no preenchimento da guia do preparo é a mesma coisa que não ter preparo. Ou seja, inadmitir o recurso por isso. Uma bobagem. Erro no preenchimento da guia do preparo é culpa de quem? Do estagiário, né? Claro, essas coisas são sempre culpa do estagiário, né? Então, uma bobagem, às vezes um erro, uma bobagemzinha e tal, era a mesma coisa que não ter preparo, e aí o recurso não era admitido. Preparo não devia ser nem pressuposto recursal, cá entre nós. Deveria ser o quê? Não pagou, executa. Promove uma execução fiscal. Vai cobrar. Agora, o que isso tem a ver com pressuposto recursal? Nada. Mas é usado para controlar o número de recursos, né? Outro exemplo aqui, falta de peça obrigatória no agravo de instrumento. Era muito comum acontecer o quê? Você fazia o recurso de agravo de instrumento e quando se trata especialmente de processo físico, eles estão acabando, né? Mas, enfim, ainda existem em alguns lugares. Quando se trata de processo físico, você tem que fazer o quê? Juntar cópias, peças. E às vezes acontecia o quê? Faltava uma peça considerada obrigatória. E aí o tribunal não dava prazo para o recorrente juntar, simplesmente inadmitia o recurso. Às vezes a peça constava, mas a cópia não ficava legível. E por não ficar legível, já se dava pau no recurso, já não se admitiu o recurso, né? Então esse era um caso também bastante frequente aqui, tá? Um outro caso muito frequente. No STJ, criou-se aqui uma jurisprudência no STJ que era o seguinte, considerava-se inexistente o recurso quando faltasse a assinatura do advogado. Não se dava nem prazo. Imagine, saiu a petição, na pressa, a petição foi sem a assinatura do advogado, né? Culpa de quem novamente? Do estagiário. Claro, essas coisas são sempre culpa do estagiário. O advogado que não assinou, isso não. Né? O estagiário que devia ter visto que não tinha assinatura. Então, o que acontece? Sai na pressa e o STJ diz assim, não, aqui na instância superior, se faltou assinatura, o recurso é inexistente. Nas outras instâncias eles que se virem. Mas aqui no STJ faltou assinatura, o recurso é inexistente. Não se dava nem prazo para a correção disso, né? Outra do STJ, súmula 115, falta de procuração na instância especial. Recurso inexistente. A mesma história. Considerava-se inexistente o recurso porque faltava procuração. Mas não é só dar um prazo para juntar? Sim, não, mas isso aí é muito complicado, dar um prazo para juntar uma procuração, né? Então considerava-se inexistente. Isso aqui é o que a gente chama de jurisprudência defensiva. Olha esse caso aqui interessante. O tal do recurso prematuro. O que é o recurso prematuro? Não é o recurso de 7 meses, né? É o recurso interposto antes da abertura do prazo. Você interpõe um recurso antes da abertura do prazo. O engraçado é que é o seguinte, todo mundo quer pressa no processo, quer rapidez, né? Aí quando o advogado é rápido, aí ele é punido por isso. O que se fazia? Você interpõe um recurso antes da abertura do prazo, alguns tribunais consideravam tempestivos e outros intempestivos. O STF, por exemplo, alternava a jurisprudência. Uma hora dizia que era tempestivo, outra hora dizia que era extemporâneo. Era o que um colega chama de jurisprudência banana boat, né? Que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Quer dizer, cada hora dizia uma coisa a respeito disso, tá? Ainda tinha essa súmula, que é a súmula 418 do STJ,
que eu digo que ela é uma súmula de uma imbecilidade esférica, porque por onde você olhar, ela é imbecil. Essa súmula era um absurdo completo. Olha o que ela dizia, que se você embargasse de declaração, haveria interrupção do prazo para outros recursos, não é isso? E aí o que acontece? Se você recorresse antes da publicação da decisão dos embargos de declaração, esse recurso seria prematuro. Então, uma vez publicado o acórdão dos embargos de declaração, você tinha que ratificar o seu recurso, confirmar o recurso que você já interpôs antes. Imagine, você, um processo, eu e o Mazei, vem o acórdão do TJ do Espírito Santo. Aí o Mazei embarga de declaração. No 5º dia ele embarga de declaração, né? Interrompeu o prazo para o meu recurso especial. Muito bem, eu fico lá na boa, tá, o prazo está interrompido. Antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, eu vou lá e faço o quê? Interponho o recurso especial, recorro. Recurso prematuro, porque estava interrompido o prazo. E aí o que dizia a súmula 418? Publicado o acórdão dos embargos de declaração, eu vou te dar uma colher de chá. Você pode ir lá e fazer o quê? Ratificar, confirmar o seu recurso especial. Isso aqui era um absurdo, porque, pensa bem, na maioria das vezes nem se altera o conteúdo do julgado por meio de embargos de declaração, né? E se a pessoa já tinha conhecimento, por que tinha que fazer isso? Ratificar. Aí o CPC de 2015 disse expressamente que não há necessidade de fazer essa ratificação, e aí o STJ cancelou essa súmula para repetir o que está no código, dizendo na súmula 579, repetir da maneira à la STJ, na súmula 579, dizendo que não precisa fazer essa ratificação mais. Mas tudo isso é para mostrar o quê? São casos de jurisprudência defensiva. São inúmeros os casos de jurisprudência defensiva. Os tribunais têm um número muito grande de recursos para julgarem. Imaginem vocês que o Supremo julgou em torno de 100 mil processos nesse último ano. O STJ julgou em torno de 300 mil processos. A Suprema Corte Americana julgou em torno de 75 processos. Essa é a diferença. 100 mil Supremo, 300 mil STJ, 75 Suprema Corte Americana. Então, o que eles fazem com isso? Fazem duas coisas. Jurisprudência defensiva, inventam artifícios para não julgarem o recurso, e julgamentos monocráticos. Ao invés de julgar o colegiado, julga apenas o ministro. Ele julga sozinho, monocraticamente. E aí você, ao invés de ter um Supremo, tem 11 Supremos. Ao invés de você ter um STJ, tem 33 STJs. Porque cada um profere uma decisão apontando para o lado que considera o adequado. E isso é o que vem acontecendo nos últimos tempos. O CPC de 2015, ele procurou fazer um combate a essa jurisprudência defensiva. Por quê? Porque ele consagra um princípio que é o princípio da primazia do julgamento do mérito. Deve-se buscar ao máximo um julgamento do mérito. Isso está no artigo 4º do CPC. O CPC não só consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito, como ele consagra também a primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. Ou seja, antes de inadmitir um recurso, deve-se dar um prazo ao recorrente para que ele corrija o vício. Há um desembargador em São Paulo que chamou esse artigo aí, o 932, parágrafo único, de dispositivo piu-piu. Piu-piu porque tem aquele piu-piu e frajola, não tem, do desenho? E o piu-piu é aquele que diz assim, eu acho que eu vi um gatinho. Era um gatinho. E aí ele diz que é o seguinte, quando o desembargador vê um vício, ele diz o quê? Eu acho que eu vi um vício. E aí ele tem que dar 5 dias de prazo para o recorrente poder corrigir esse vício, né? É importante que a gente saiba o seguinte, então hoje você tem o 932, parágrafo único. Se faltou uma peça que deveria acompanhar o agravo instrumento, aplica o 932, parágrafo único. Faltou a assinatura do advogado, aplica o 932, parágrafo único. É preciso acabar com essa jurisprudência defensiva, né? E algumas coisas que são importantes. A primeira delas, trata-se aqui de um dever do julgador, não é uma faculdade. O advogado não tem que estar com o pires na mão pedindo a aplicação do 932, parágrafo único. Há um direito subjetivo da parte a isso. A parte tem o direito a isso. Não é uma faculdade, não é uma cortesia do julgador. Então é um dever. Além disso, o julgador tem o dever, pelo princípio da cooperação, ele tem o dever de esclarecer qual é o vício.
Não adianta ele dizer assim, ó, você tem 5 dias aí, corrige o vício. Que vício? Você tem que dizer qual é o vício. Isso acontece com a emenda da petição inicial. Artigo 321 do CPC agora diz que o julgador tem que esclarecer qual é o vício. Ora, se ele tem que esclarecer para a emenda da inicial, também é preciso esclarecer para a, entre aspas, emenda recursal. Por quê? Porque é o mesmo princípio da cooperação, que exige o dever de esclarecimento do julgador quanto ao vício a ser corrigido. Porque senão ele diz assim, vai lá, corrige, a pessoa não sabe o que é, o recurso não é admitido e acabou, né? Muito bem. Outro aspecto importante, esse princípio, ele está presente também nos recursos excepcionais. O que é recurso excepcional? Recurso especial e recurso extraordinário, né? Nós temos o recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF. E esse princípio também está presente nos recursos excepcionais, tanto no especial como no extraordinário. Aliás, quanto a isso, é bom que se diga que o STJ tem admitido isso, não é que ele não tem dito que não se aplica. O que ele diz é que não se aplica aos recursos anteriores ao CPC, de 2015, né? Mas ele tem admitido isso. Um aspecto interessante, existe também um dispositivo que é o 1029, parágrafo 3º. Esse artigo só se aplica ao STJ e ao STF. Somente ao STJ e ao STF. E esse artigo, ele permite uma coisa extremamente interessante e diferente do 932, parágrafo único. Percebam o que ele diz. O STF ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. Poderá desconsiderar. Observe que não se trata apenas de permitir a correção de um vício sanável. Trata-se da possibilidade do Tribunal Superior passar por cima, desconsiderar um vício, até mesmo um vício insanável. Se o vício for insanável, o STJ ou o STF pode, e aí não é deve é o quê? 932, parágrafo único. Se o vício é sanável, aí é deve, 932, parágrafo único. Mas se o vício é insanável, não tem como sanar esse vício, o Tribunal Superior pode desconsiderar esse vício, passar por cima dele. Vou dar um exemplo. Falta de pré-questionamento. Falta de pré-questionamento é um vício insanável. Mas o tribunal, verificando que aquela matéria é importantíssima, que é uma matéria que vale a pena ser apreciada, porque vai resolver um número muito grande de casos, há muitos processos que estão na dependência disso, ele pode desconsiderar esse vício e julgar o recurso especial ou extraordinário. Mas aí perceba que é pode e não deve, né? Dever é apenas no caso de vício sanável. É diferente aqui a situação, né? Muito bem. O julgado que deu origem a esse dispositivo foi esse julgado do Supremo, foi um julgado de relatoria da ministra Ellen Grace. Na época que ela estava no Supremo ainda, ela proferiu aí esse julgamento e foi o que deu origem a esse dispositivo. Muito bem. Uma pergunta que eu faço aqui a vocês, não é? Será que a falta de fundamentação adequada é um vício sanável? Será que é preciso aplicar o 932, parágrafo único, quando faltar uma fundamentação adequada? O sujeito fez o recurso, mas com aquelas razões meia boca. Dá para aplicar o 932, parágrafo único? Entendo que não é um vício sanável nesse caso, tá? Aliás, o que se tem entendido no âmbito do STJ e do STF é isso. STJ e STF têm dito que só vícios formais dão ensejo à aplicação do 932, parágrafo único. Só vícios formais. Falta de assinatura do advogado, esse tipo de coisa. Faltou uma peça que acompanharia o agravo. Não há fundamentação inadequada. A gente vê isso nesse enunciado administrativo 6, que, aliás, é uma pérola, né? O que diabos é enunciado administrativo? O STJ resolveu editar esses enunciados administrativos. Nem é súmula, nem é nada. O que é um enunciado administrativo? Nada. Mas é mais ou menos assim, o STJ vai dizer isso, né?
Aqui, ó, segunda turma do STJ dizendo a mesma coisa, é só para vício estritamente formal. Terceira turma do STJ dizendo a mesma coisa, só para vício estritamente formal. Quarta turma do STJ dizendo a mesma coisa, só para vício formal. Enfim, é isso que se tem entendido. Outra pergunta aqui a respeito disso. A falta de comprovação do feriado local no ato da interposição do recurso é um vício sanável? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Pelo seguinte, às vezes acontece o seguinte, ó, tem um feriado local, há um feriado local, e esse feriado local interfere na contagem do prazo do recurso. Ou às vezes é suspensão do expediente forense. Foi suspenso o expediente forense por alguma razão, né, Mazei? Acontece às vezes isso, né? Às vezes passa até uma semana com suspensão do expediente forense. Por alguma razão, suspendeu o expediente forense, teve um feriado local, interfere no prazo do recurso. Mas às vezes o tribunal não tem conhecimento disso, não sabe disso. E aí o recurso é inadmitido, porque o tribunal não tem conhecimento prévio disso. E também não houve a parte previamente. Já passa a caneta, já inadmite, né? E aí, nesse caso, isso seria um vício sanável? Teria a parte que comprovar o feriado local no ato de interposição do recurso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até 2012, os tribunais superiores entendiam que era preciso comprovar a existência de feriado local no momento da interposição do recurso. Se não comprovasse e o recurso não fosse admitido, adeus, não tinha como comprovar depois. A partir de 2012, STJ e STF mudaram de opinião. Passaram a admitir a comprovação do feriado local após a interposição do recurso. Só que aí veio o CPC de 2015 e o que ele fez? Artigo 1003, parágrafo 6º. Ele disse o seguinte: tem que comprovar o feriado local no momento da interposição do recurso. Ou seja, a jurisprudência defensiva que já estava superada foi resgatada pelo 1003, parágrafo 6º. O que é estranho, porque o Código faz um combate a ela, mas resgatou aqui nesse caso, né? E aí, o que prevalece? O 1003, parágrafo 6º ou o 932, parágrafo único? Se você não comprovar isso no ato da interposição, deve-se dar prazo a você? O que eu entendo, particularmente, é que se deve dar prazo sim. O modelo do Código é um modelo de combate à jurisprudência defensiva, e não o contrário. E é absurdo que não se pense dessa maneira. Recentemente, nós tivemos a jornada do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, que aprovou o enunciado 66, dizendo que deve-se aplicar o 932, parágrafo único, e dar prazo para comprovar o feriado local. O STJ tem julgados dizendo que não se aplica o 932, parágrafo único, que é um vício insanável, mas a questão está na Corte Especial do STJ agora. Olha aqui o enunciado 66 do CJF. A questão agora está na Corte Especial do STJ para julgamento e vamos aguardar o que vai dizer o STJ, né? A primeira turma diz que não se aplica o 932, parágrafo único, a quarta turma também diz isso, a segunda turma também diz isso, tá? Uma pergunta a mais a respeito dessa questão toda da jurisprudência defensiva. Quando o relator constatar a ocorrência de um vício insanável em qualquer recurso, seja recurso nos tribunais locais, seja recurso nos tribunais superiores, quando se constatar a ocorrência de um vício que o relator considera insanável, ele já deve inadmitir o recurso ou ele tem a obrigação de ouvir previamente as partes? Porque aqui a gente está vendo o seguinte, não se trata do 932, parágrafo único, não é? Estamos falando de vício insanável. E também não se trata daquele 1029, parágrafo 3º, que diz que ele pode, o Tribunal Superior pode desconsiderar. Não é nem uma coisa nem a outra. O que eu estou dizendo é, em qualquer tribunal, se houver um vício insanável, é preciso ouvir primeiro as partes? Penso o seguinte a respeito disso. É preciso sim ouvir previamente as partes. E aí não é pelo 932, parágrafo único, nem pelo 1029, parágrafo 3º.
Isso se dá por conta do contraditório. O modelo de contraditório previsto no Código. O Código diz no artigo 9º do CPC, no seu artigo 9º, ele diz o seguinte: o juiz não decidirá contra alguém sem ouvi-lo previamente. O juiz pode decidir a favor de alguém sem ouvi-lo previamente, mas o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente. E, portanto, se é para inadmitir o recurso, vai decidir contra o recorrente. Logo, tem que ouvi-lo previamente. O artigo 10 também diz o quê? Que matéria nenhuma pode ser decidida sem a consulta prévia às partes. E, portanto, dentro desse modelo, é preciso ouvir as partes. Você dirá, mas vai ouvir por quê se o vício é insanável? Duas possibilidades. Primeira, a parte pode demonstrar que não existe o vício. Não é que o vício, ela quer corrigir o vício, não. Ela pode demonstrar que o vício não existe. Considera-se que há uma intempestividade. Aí, ouve-se a parte e a parte diz, não, você está contando errado o prazo. Você está esquecendo de ver que tem aí um prazo dobrado, porque tem litisconsortes com procuradores diferentes, etc, etc, etc. Então, tem que ouvir previamente a parte para ela dizer se existe ou não o vício. Ou então, para ela dizer o seguinte, existe o vício, mas ele é sanável. Existe o vício e ele é sanável. E eu tenho direito ao 932, parágrafo único. Já que ele é um vício sanável, eu tenho direito à aplicação do 932, parágrafo único. De maneira que é por isso que é preciso ouvir previamente as partes. Né? Bom, outro aspecto aqui, já estou meio indo aí para uma segunda parte aqui da palestra, mas eu vou tentar encurtar essa segunda parte para que todos tenham condições de falar aqui, né, e que vocês possam ouvir a todos, tá? Outro aspecto importante aqui é o da recorribilidade das decisões interlocutórias. Como é que funciona isso aqui? Ó, no sistema do Código passado, de toda decisão interlocutória cabia agravo. Em alguns casos, agravo de instrumento, em outros casos, agravo retido, mas de toda decisão interlocutória, em princípio, cabia agravo. O sistema do CPC de 2015 é diferente. Em primeiro lugar, ele acabou com o tal do agravo retido. Acabou com o agravo retido, ficou apenas o agravo de instrumento. E aí, o que disse o Código? Ele disse o seguinte, ó, nos casos do artigo 1015 do CPC, nas hipóteses do artigo 1015, nas decisões interlocutórias do artigo 1015, cabe agravo de instrumento. Para as demais situações, o que se faz? Você tem que aguardar a sentença e nas razões ou contra-razões de apelação, você vai impugnar aquela decisão interlocutória. Ou seja, o Código disse basicamente o seguinte, nas hipóteses do 1015, cabe agravo de instrumento. Para as outras, você pode apelar. Você vai poder interpor apelação. Para as decisões interlocutórias não agraváveis, vai caber o recurso de apelação. Só para exemplificar. Imagine, por exemplo, o seguinte. O juiz concedeu uma tutela antecipada. Está no 1015? Tá. Então cabe agravo de instrumento. O juiz indeferiu uma prova. Está no 1015? Não. Então o que você faz? Aguarda. Tem raiva, claro, mas aguarda. Deixa o juiz sentenciar. Quando ele sentenciar, se você for o vencido, você vai apelar, não é? E naquela apelação, além de impugnar a sentença, você vai impugnar o quê? A decisão interlocutória. Ou, se você for o vencedor, você vai fazer as contrarrazões. E aí, nas contrarrazões, você também vai impugnar o quê? A decisão interlocutória. Um detalhe importante aqui. Tanto a impugnação nas razões como nas contrarrazões, isto a gente pode dizer que tem natureza recursal, que é recurso. É o recurso de apelação. Vejam aqui, ó. Onde é que está isso? Está no 1009, parágrafo 1º. O 1009, parágrafo 1º diz o quê?
das decisões interlocutórias não agraváveis, cabe apelação. Ou seja, você vai impugnar nas razões ou nas contrarrazões de apelação. Eu tenho aqui algumas questões sobre isso. A primeira questão. Digamos que você apresente uma impugnação à decisão interlocutória nas contrarrazões de apelação, certo? Saiu uma decisão interlocutória, não está no 1015. Portanto, não cabe agravo de instrumento. Aí veio a sentença, você foi vencedor na sentença. A outra parte apelou e você, nas contrarrazões, impugnou aquela decisão interlocutória, ok? Se a apelação da parte foi inadmitida, o que acontece com a sua decisão interlocutória? Ela perde o objeto? Ou seja, se a apelação à sentença, né, a apelação do vencido, foi inadmitida, o que acontece com a apelação à decisão interlocutória? Aquela impugnação nas contrarrazões. Apelação do vencedor, a quem chama de apelação do vencedor. É uma apelação contra a decisão interlocutória. O que acontece com elas? Bom, aqui é o seguinte. Dois queridos amigos, Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, defendem a tese de que essa impugnação à decisão interlocutória nas contrarrazões é um recurso subordinado e condicionado. Como assim? Basicamente é o seguinte. Se a apelação à sentença cair, essa outra cai também. Só vai se apreciar isso se o tribunal tiver que dar provimento à apelação à sentença. Aí ele vai fazer o quê? Ele vem e julga essa tua impugnação à decisão interlocutória nas contrarrazões. Vou exemplificar para ficar mais simples. Ó, presta atenção. Eu promovi uma ação de reparação de danos. Pedi para produzir uma prova pericial. O juiz indeferiu, certo? Muito bem, não cabe agravo porque não está no 1015. Então eu tenho que aguardar. Quando saiu a sentença, o pedido foi julgado procedente. O juiz julgou a meu favor. A outra parte apelou. Apelou dessa sentença, ok? Apelou dessa sentença. E aí, nas contrarrazões, o que eu fiz? Tribunal, se você tiver que julgar e dar provimento à apelação dele, se você tiver que dar ganho de causa a ele, mas aqui, olha aqui primeiro o quê? Eu tenho aqui uma impugnação à decisão interlocutória. Eu pedi para produzir uma prova pericial e o juiz indeferiu. Então eu quero que produza aquela prova pericial. Ok? O tribunal só vai, na verdade, apreciar o meu se ele tiver que dar ganho de causa ao outro. Porque se ele não tiver que dar ganho de causa ao outro, eu fico com a sentença. Está bom demais. Eu já fui vitorioso mesmo. Certo? Por isso que eles defendem essa tese. Eu acho o seguinte. Eu defendo a seguinte ideia. Eu acho que depende do caso. É aquela resposta que todo estudante dá, né? O cara aprende logo no direito. 5 anos fazendo direito para dizer o quê? Claro, todo mundo aprende isso. Mas depende. Depende de quê? Depende do caso. Tem caso como esse do indeferimento da prova em que realmente se trata de um recurso subordinado e condicionado. Mas tem caso em que são recursos autônomos. A impugnação à decisão interlocutória nas contrarrazões é um recurso autônomo. Vou dar um exemplo disso. Imagine que o juiz marque uma audiência de conciliação ou mediação. Aí eu não fui. Não vou, não quero conciliar e tal. Mas a outra parte não disse que quer audiência. Mas eu não quero, não fui. O juiz me multou por isso. Me multou porque eu não fui na audiência de conciliação ou mediação. Tá bom. Não cabe agravo. Vamos para frente. Quando sai a sentença é favorável a mim. Favorável a mim. A outra parte apela. E eu venho nas contrarrazões e digo assim, tribunal, eu fui multado porque não compareci à audiência de conciliação. E eu estou impugnando essa decisão interlocutória. O que isso tem a ver com a sentença? Nada. Absolutamente nada. Mesmo que a apelação dele vá por água abaixo,
a minha impugnação à decisão interlocutória permanece, porque ela não tem nada a ver com a outra. O que você poderia dizer é o seguinte: mas você poderia ter impugnado já no prazo principal. Sim, também pode fazer isso. Mas eu também tenho o direito de impugnar no prazo das contrarrazões. Deixa eu colocar... essa daqui eu não vou... Vou colocar isso aqui. A questão do agravo de instrumento. O cabimento do agravo de instrumento está no 1015 do CPC. E aí existe uma dúvida enorme, monstruosa, se o 1015 admite interpretação extensiva ou não admite. Porque as hipóteses do 1015 são taxativas. Isso para mim é muito claro. Elas são hipóteses taxativas. A pergunta é, será que isso admite interpretação extensiva? Será que eu posso pegar um núcleo comum da norma e, a partir dele, encontrar outras situações? Porque a vida não cabe no 1015. Eu entendo que sim. E eu entendo que o 1015 admite interpretação extensiva a partir do parágrafo único dele. Deixa eu mostrar já o parágrafo único. Olha aqui. O parágrafo único dele diz assim: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. Se a gente observar todos esses casos aí do parágrafo único, a gente vai ver que tem uma linha comum. Qual é a linha comum do parágrafo único? São todos casos em que a apelação seria o quê? Inútil, inócua ou ineficiente. A apelação seria inútil, inócua ou ineficiente. São todos casos em que a apelação não serviria para nada. Por isso que o recurso é agravo. Qual é a tese que eu defendo? Todas as vezes que a apelação foi inútil, inócua ou ineficiente, cabe agravo de instrumento. Cito o exemplo, quebra de sigilo bancário. Imagina quebra de sigilo bancário e você dizer assim: vou esperar pela sentença e lá na apelação eu discuto isso. O sigilo já era, né? Ou imagine, declaração de incompetência. Declara-se a incompetência e manda para a Justiça do Trabalho. Senão, na apelação eu discuto. Que é apelação? Não vai ter nem apelação mais, é o recurso ordinário. E mais, a Justiça do Trabalho não tem como desfazer essa decisão, porque ela não tem competência para isso. Então é um absurdo pensar que o 1015 consegue resolver todas as questões. Não consegue. E ao não conseguir, eu tenho que criar uma regra. Qual é? A do parágrafo único. Todas as vezes que a apelação foi inútil, inócua ou ineficiente, cabe agravo de instrumento. Jurisprudência sobre isso. Eu trouxe aqui, só para terminar, algumas decisões do TJ de São Paulo, que é onde eu atuo, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo lá. O TJ de São Paulo tem dito exaustivamente que não se admite interpretação extensiva. Aqui um exemplo disso, né? Aqui outro exemplo disso. Mas existem já decisões do TJ fazendo o quê? Admitindo interpretação extensiva, especialmente para casos de declaração de incompetência. Esse, por exemplo, é um dos casos, 10ª Câmara de Direito Público. Outro exemplo aqui interessantíssimo, cujo relator é um querido amigo, que é o Carlos Alberto Garbi, 32ª Vara Cível, vem da 32ª Vara Cível, 2ª Câmara de Direito Empresarial. Esse é um caso curioso porque a pessoa ingressou com uma exceção de incompetência quando ela não existe mais. E o juiz acolheu, olha que legal isso. E aí o tribunal diz, bom, diante dessa insanidade eu admito o agravo de instrumento, né? Mas enfim, tudo isso era para dizer a vocês como essa é uma situação que gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Na dúvida, se não se admitiu o agravo de instrumento, a melhor saída qual é? Mandado de segurança. Mandado de segurança, já que diante de uma situação de urgência, não há como você esperar a apelação. Eu queria dizer o meu muito obrigado a vocês, dizer mesmo de coração da minha felicidade de estar aqui com vocês. Amanhã eu parto para Belém, no Pará, para dar uma outra palestra. Volto hoje para Vitória e amanhã de manhã eu parto para Belém para dar uma outra palestra lá. Mas queria dizer que eu vim aqui porque, primeiro, por uma amizade de muitos anos com o Rodrigo Mazei, que é uma figura a quem eu reputo um dos maiores juristas brasileiros e que transita tanto no processo civil como no direito civil. E segundo, porque eu acho que
Eventos dessa natureza são importantíssimos. E isso tudo que eu falei aqui depende muito da advocacia. Depende demais da advocacia levantar essa bandeira. Não deixar que a jurisprudência defensiva ganhe essa guerra. Não deixar que isso aconteça. É isso, meus amigos. Muito obrigado.